Um bilionário convidou a ex-esposa para o Natal para mostrar que tinha seguido em frente até ela chegar com um bebê. O vento de dezembro cortava os jardins, em São Paulo, enquanto Rafael Nogueira estava de pé em seu escritório de esquina, no 42º andar da Nogueira Hotéis Internacionais. Aos 47 anos, ele impunha respeito em cada sala de reunião que entrava. Alto, ombros largos, com cabelos grisalhos que começaram a embranquecer nas têmporas 5 anos atrás, e olhos azuis penetrantes que não deixavam nada passar despercebido. Seu terno cinza chumbo, feito sob medida, caía perfeitamente sobre seu corpo ainda atlético, um testemunho da disciplina que havia construído seu império hoteleiro a partir de um único hotel boutique em Salvador até uma rede global avaliada em 3 bilhões de reais. Mas hoje, a disciplina parecia uma fantasia que ele vestia para se convencer de que estava bem. Rafael pegou o convite cor de creme sobre sua escrivaninha de mogno, passando o polegar pelas letras douradas em relevo. A reunião de Natal da família Nogueira, uma tradição anual que continuará mesmo depois de seu mundo desabar 1 ano e 3 meses atrás. Ele não falava com Camila Andrade, sua ex-esposa, desde que o divórcio fora finalizado. A separação tinha sido civilizada, quase estranhamente. Sem brigas gritadas, sem batalhas amargas pela guarda de bens, sem drama público que alimentasse as colunas de fofoca, apenas 2 pessoas que, silenciosamente, reconheceram que a vida que haviam construído juntas havia se tornado uma bela prisão para ambos. Camila tinha 34 anos quando se divorciaram. Uma curadora brilhante do MASP, com cabelos ruivos que captavam a luz como cobre, olhos verdes inteligentes e uma risada que enchia qualquer sala. Ela era sofisticada, mas acessível, o tipo de mulher que discutia a arte renascentista com doadores em um evento de gala e depois passava a tarde de sábado lendo para crianças na biblioteca do bairro. Rafael tinha se apaixonado por sua curiosidade sobre o mundo, sua paixão por preservar a história e pelo jeito como ela ouvia os sonhos dele sobre expandir os negócios para a Europa com interesse genuíno, em vez de obrigação educada. Mas, em algum momento no caminho, os sonhos dela foram encolhendo enquanto os dele foram crescendo. Os eventos do museu se tornaram secundários diante dos jantares com investidores. As inaugurações de exposições dela eram adiadas quando ele precisava que ela o acompanhasse a Dubai ou Singapura. Ela nunca reclamou. Camila não era do tipo que exigia ou manipulava. Ela simplesmente se adaptava, como a água encontrando seu caminho ao redor da pedra, até que um dia Rafael percebeu que não perguntava sobre o trabalho dela havia meses. A conversa que encerrou o casamento deles durou 3 horas e pareceu 3 minutos. Eles estavam sentados no apartamento cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, e Camila falou com o mesmo cuidado ponderado que usava para descrever uma pintura de Monet. Eu te amo, Rafael. Sempre vou amar, ela disse, com as mãos entrelaçadas no colo. Mas eu não amo quem eu me tornei neste casamento, e eu não acho que você ame quem você se tornou também. Ela estava certa. Claro, Camila sempre estava certa sobre as coisas importantes. Agora, segurando o convite de Natal, Rafael se perguntava se enviá-lo era um ato de maturidade ou de masoquismo. Sua irmã Marina tinha insistido em incluir Camila na lista de convidados. Ela fez parte desta família por 6 anos, Marina argumentara durante a ligação semanal deles. Mais tempo do que algumas das minhas amizades da faculdade. O divórcio não apaga isso. Mas Rafael sabia que sua verdadeira motivação não tinha nada a ver com tradição familiar. Ele queria que Camila visse que ele estava bem, mais do que bem. Ele estava prosperando. Os negócios haviam se expandido para 3 novos mercados desde o divórcio. Ele tinha perdido 7 quilos, voltado a velejar e havia sido fotografado em vários eventos beneficentes de alto perfil com mulheres diferentes e bem-sucedidas. Não relacionamentos exatamente, mas evidências de que Rafael Nogueira estava seguindo em frente. O convite era a prova. Veja, Camila, eu não preciso que nosso casamento esteja inteiro. Sua assistente, Juliana, bateu à porta e entrou sem esperar permissão, um privilégio conquistado ao longo de 15 anos antecipando as necessidades dele antes mesmo de ele as expressar. O convite foi entregue à senhorita Andrade esta manhã, Juliana informou, colocando uma xícara de café sobre a mesa. A assistente dela confirmou o recebimento. Rafael assentiu, surpreso com a leve aceleração do coração.
Ele esperava sentir alívio, mas em vez disso sentiu como se tivesse acabado de pular de um avião sem ter certeza se o paraquedas abriria. 3 dias se passaram antes que a resposta de Camila chegasse. Não por meio de assessoria ou correspondência formal, mas por uma simples mensagem de texto para o celular pessoal dele, um número que ele nem tinha certeza se ainda funcionava. Rafael, obrigada por me incluir. Eu adoraria ver sua família de novo. E estarei lá. Camila. Rafael leu a mensagem 17 vezes, analisando cada palavra como se fosse uma negociação de contrato. O tom era caloroso, mas não íntimo, ou grato, mas não carente. Ela tinha assinado com o nome dela em vez de qualquer termo carinhoso, mas também tinha se lembrado do quanto a família dele significava para ele. Naquela noite, Rafael ligou para Marina para confirmar que Camila havia aceitado. Estou surpresa, ela disse. Sim, ele admitiu, afrouxando a gravata enquanto caminhava pelo apartamento. Eu achei que ela encontraria uma desculpa para recusar. Por que você pensaria isso? A voz de Marina carregava aquela nota particular de irritação de irmã que significava que ele tinha deixado passar algo óbvio. A Camila amava nossa família, Rafael. Ela provavelmente sentiu saudades. A palavra saudades se instalou de forma desconfortável no peito de Rafael. Ele tinha construído todo esse cenário em torno de provar sua independência, mas não tinha lhe ocorrido que Camila poderia ter seus próprios sentimentos complexos sobre revê-los. 2 semanas depois, no dia 23 de dezembro, Rafael estava de pé na casa de sua infância em Campos do Jordão, observando sua mãe dirigir a equipe de buffet com a precisão de uma regente conduzindo uma sinfonia. A casa parecia ter saído de uma revista, com guirlandas perfeitamente dispostas ao longo do corrimão, um pinheiro de quase 4 metros na sala de estar, adornado com enfeites acumulados ao longo de 4 décadas de natais da família Nogueira, e comida suficiente para alimentar metade da cidade. Seu irmão Diego chegou primeiro com a esposa e as filhas gêmeas, seguido por Marina e o marido, depois vários primos e amigos próximos da família. A casa se encheu de risadas e conversas, o caos familiar de uma família que genuinamente gostava da companhia uns dos outros. Rafael se pegou olhando o relógio a cada poucos minutos. Embora Camila só fosse esperada às 19 horas, ele circulava pelos cômodos representando o papel de anfitrião gracioso, aceitando elogios sobre seu recente sucesso, desviando perguntas sobre sua vida pessoal com charme ensaiado. Tudo estava indo conforme o planejado. Às 19h15, a campainha tocou. Rafael estava na cozinha revisando o cardápio do brunch do dia seguinte com o buffet quando ouviu a exclamação encantada de Marina vinda do hall de entrada. Camila! Meu Deus, você está linda! Algo se apertou no peito dele. Não exatamente ansiedade, mas expectativa misturada com algo que ele não conseguia nomear. Rafael ajeitou seu suéter azul marinho de cachemira e caminhou em direção à frente da casa, se preparando para cumprimentar sua ex-esposa com o equilíbrio perfeito entre calor e distância emocional. Ele dobrou a esquina para o hall de entrada e parou de respirar. Camila estava lá, radiante em um vestido verde floresta que realçava seus olhos, os cabelos ruivos em ondas suaves sobre os ombros. Ela abraçava Marina, rindo de algo que sua irmã tinha dito, parecendo exatamente com a mulher por quem ele tinha se apaixonado 8 anos atrás, exceto pelo bebê minúsculo aninhado com segurança em seus braços. A criança não tinha mais do que poucos meses, com uma penugem de cabelos escuros e lábios em botão de rosa, dormindo tranquilamente contra o peito de Camila, como se o mundo inteiro fosse apenas ruído de fundo diante da segurança daquele abraço. Rafael sentiu o chão da noite cuidadosamente planejada rachar sob seus pés. Camila ergueu os olhos e encontrou os dele através do hall. E naquele momento, ele percebeu que seu convite nunca tinha sido sobre provar que havia seguido em frente. Como ele poderia ter seguido em frente de alguém que ele nunca tinha realmente entendido? O tempo pareceu suspenso no hall de entrada, como partículas de poeira presas na luz da tarde. Rafael observou Camila reposicionar levemente o bebê, ajustando a manta amarela macia com a graça inconsciente de quem já tinha feito esse movimento centenas de vezes. A criança se mexeu brevemente, um punho minúsculo escapando da manta para acenar no ar antes de se acomodar novamente contra o peito de Camila.
Marina já estava estendendo os braços para pegar o bebê, seus instintos maternos sobrepondo-se a qualquer percepção da tensão que crepitava na sala. Ai, Camila, quem é esse anjinho? Esta é a Sofia, disse Camila, sua voz carregando aquela ternura particular reservada para apresentar algo precioso. Ela tem 3 meses. 3 meses? A mente de Rafael imediatamente começou a calcular para trás, um hábito de anos de negociações empresariais em que o tempo significava tudo. 3 meses significava que Camila estava grávida durante o processo de divórcio. 3 meses significava que ela tinha carregado esse segredo enquanto se sentavam em escritórios de advogados dividindo bens e discutindo a dissolução da vida que haviam construído juntos. Mas, enquanto observava o rosto de Camila, sereno, orgulhoso, completamente à vontade, Rafael percebeu que seus cálculos estavam deixando de fora algo fundamental. Não havia culpa em sua expressão, nenhuma postura defensiva de alguém escondendo uma traição. Em vez disso, havia a confiança tranquila de uma mulher que tinha feito uma escolha deliberada e estava completamente em paz com ela. Ela é linda, Marina sussurrou, acariciando suavemente a bochecha de Sofia. Olha esses dedinhos perfeitos. Rafael, vem conhecer a Sofia. Atravessar o hall de entrada pareceu como se mover na água. Rafael se aproximou devagar, seus instintos empresariais avisando que esse momento de alguma forma mudaria tudo, embora ele não conseguisse articular como. De perto, ele podia ver que Sofia tinha os traços delicados de Camila, mas com cabelos mais escuros, quase pretos, com o tipo de cacho que provavelmente a atormentaria quando adolescente. Olá, Sofia, disse Rafael suavemente, surpreso com o quão natural pareceu abaixar a voz para combinar com a atmosfera tranquila que o bebê criava ao seu redor. Sofia abriu os olhos ao som, revelando íris castanho escuras que pareciam sábias demais para alguém que só existia no mundo havia 3 meses. Ela olhou para Rafael com a curiosidade franca de quem encontra um estranho, sem reconhecimento ou expectativa no olhar. Ela é bem sociável, disse Camila, um sorriso brincando nos cantos da boca. Adora conhecer gente nova. Acho que ela vai ser uma daquelas crianças que conversam com todo mundo no supermercado. A intimidade casual na voz de Camila ao falar sobre a personalidade de Sofia atingiu Rafael de forma inesperada. Não era o afeto tentativo de uma mãe de primeira viagem ainda aprendendo os padrões da filha. Era um conhecimento profundo, do tipo que vem de incontáveis noites de horários de mamadeira e trocas de fralda, de observar cada pequeno desenvolvimento e arquivá-lo como prova de quem essa pessoinha estava se tornando. Eleonora Nogueira, mãe de Rafael, entrou no hall com a autoridade elegante de quem já tinha recebido presidentes e dignitários estrangeiros à mesa de jantar. Aos 72 anos, Eleonora permanecia uma mulher marcante, os cabelos prateados em um corte bob clássico, vestindo um cardigan de cachemira cor de creme que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Mas quando viu Camila segurando Sofia, sua compostura sofisticada se quebrou em um deleite genuíno. Minha querida, você não nos contou. Eleonora as abraçou com cuidado, atenta ao bebê adormecido. Quando? Como? Ai, ela é absolutamente perfeita. Mãe, Rafael começou, mas Eleonora o dispensou com o gesto displicente que aperfeiçoara durante a infância dele. Rafael, não fica pairando por aí. Diego, vem conhecer a filha da Camila. Eleonora chamou em direção à sala de estar, de onde os sons de conversa e risada sugeriam que o resto da família permanecia alegremente inconsciente do pequeno terremoto acontecendo no hall de entrada. Diego apareceu com a esposa, Sara, e as gêmeas de 8 anos, Isabela e Beatriz. As meninas gravitaram imediatamente em direção à pequena Sofia com a atração magnética que crianças sentem por qualquer coisa menor que elas. A gente pode segurar ela? Beatriz perguntou, saltitando um pouco nas pontas dos pés. Depois do jantar, prometeu Camila. Ela provavelmente vai estar acordada e pronta para brincar. Sara, que já tinha navegado reuniões familiares o suficiente para reconhecer correntes subterrâneas, entrou suavemente no papel de anfitriã diplomática. Camila, você deve estar exausta de viajar com um bebê. Posso te mostrar onde você pode trocá-la, se precisar? A gente preparou o quarto de hóspedes lá em cima com tudo o que você possa precisar.
Enquanto o grupo começava a se mover em direção à sala de estar, Rafael se pegou caminhando ao lado de Camila, perto o suficiente para captar o perfume familiar dela, algo leve e floral que ela usava desde o segundo encontro deles, mas por baixo havia algo novo. O cheiro doce e indefinível de talco de bebê e aquele aroma indefinível de infância que de alguma forma disparava instintos protetores até em estranhos. Ela é linda, Camila, disse Rafael baixinho, a voz cuidadosamente neutra. De verdade. Camila olhou para ele, e por um momento ele viu algo cintilar em seu rosto, não culpa nem desafio, mas talvez um tipo de tristeza. Obrigada. Ela é a melhor coisa que eu já fiz. A simplicidade da declaração o atingiu como um golpe físico. Não a melhor coisa que tinha acontecido com ela, mas a melhor coisa que ela tinha feito. Ativa, intencional, escolhida. Eles entraram na sala de estar, onde a árvore de Natal dominava um canto, suas luzes lançando sombras douradas e quentes sobre a família reunida. Rafael observou Camila circular pela sala, aceitando cumprimentos e respondendo perguntas com a mesma graça calma que trazia para eventos de arrecadação de fundos de museus e eventos corporativos. Mas agora havia algo diferente em sua postura, um centramento que não estivera lá durante o casamento deles. Quando alguém perguntou sobre o pai de Sofia, a resposta de Camila foi direta. Eu escolhi fazer isso sozinha. A Sofia foi muito desejada e muito planejada. Rafael se pegou estudando os rostos ao redor da sala, observando sua família processar essa informação. Sua mãe assentiu com aprovação, se Eleonora Nogueira respeitava a ação decisiva, independentemente de convenção. Marina parecia não surpresa, como se de alguma forma tivesse pressentido essa possibilidade. Diego e Sara trocaram um olhar rápido que sugeria que provavelmente discutiriam esse desenvolvimento durante o caminho de volta para casa, mas foi a reação da sobrinha que pegou Rafael desprevenido. Isabela, de 9 anos, parecia fascinada em vez de confusa. Então você simplesmente decidiu que queria um bebê e teve um? Ela perguntou com a franqueza que deixa adultos desconfortáveis. É mais complicado do que isso, Camila explicou pacientemente. Mas essencialmente, sim. Às vezes os adultos decidem se tornar pais mesmo quando não são casados. Isso é esperto, declarou Beatriz com a certeza de uma criança de 8 anos. A mãe da minha amiga Chloé fez isso também. A Chloé diz que na verdade é melhor porque a mãe dela não teve que abrir mão de nada importante. Os adultos na sala riram, mas Rafael sentiu algo se retorcer no peito. Abrir mão. Será que Camila tinha sentido que o casamento deles inteiro fora uma série de concessões que aos poucos corroeram quem ela queria ser? O jantar foi anunciado, e a família se moveu em direção à sala de jantar com o caos confortável de pessoas que sabiam exatamente onde pertenciam. Rafael se viu sentado à frente de Camila, que tinha posicionado o bebê conforto de Sofia ao lado de sua cadeira para poder monitorar a bebê enquanto comia. Enquanto a conversa fluía ao redor da mesa, atualizações de trabalho, discussões sobre planos de férias, fofocas gentis de família, Rafael se pegou observando Camila com uma intensidade que beirava a observação científica. Ela participava naturalmente da conversa enquanto simultaneamente acompanhava os padrões de sono de Sofia, ajustando ocasionalmente a manta ou checando os deditos minúsculos em busca de temperatura. Era um tipo de multitarefa elegante que falava sobre o quão completamente ela tinha se adaptado à maternidade. No meio do prato principal, Sofia começou a se agitar, sons suaves que provavelmente não eram audíveis para mais ninguém, mas Camila notou imediatamente. Com licença, ela disse baixinho, erguendo Sofia do bebê conforto. A hora do jantar de alguém também chegou. Eleonora se levantou imediatamente. Usa a biblioteca, querida. É silenciosa e privativa. Rafael observou Camila desaparecer pelo corredor, Sofia já se acalmando em seus braços, e percebeu que em todos os anos juntos, ele nunca tinha visto Camila parecer tão naturalmente confiante quanto naquele momento. Não insegura, não pedindo desculpas, não pedindo permissão, apenas uma mulher que sabia exatamente o que precisava ser feito e como fazê-lo. Ela parece feliz, disse Marina baixinho, seguindo o olhar dele. Sim, Rafael concordou, embora a palavra parecesse inadequada. Ela parece. O que ele não disse foi que Camila parecia alguém que finalmente tinha encontrado a vida para a qual estava destinada.
E essa constatação era muito mais perturbadora do que qualquer ciúme ou raiva teria sido. Porque, se Camila tinha precisado deixar o casamento deles para se tornar essa versão de si mesma, o que isso dizia sobre os 6 anos que passaram juntos? A biblioteca sempre tinha sido o refúgio de Rafael durante a infância. Estantes de mogno do chão ao teto, cheias de primeiras edições e fotografias de família, poltronas de couro posicionadas perto da lareira, e janelas altas que davam para o jardim de rosas premiado de sua mãe. Agora, de pé na entrada, ele observou Camila se acomodar na poltrona de orelhas perto da janela, Sofia aninhada contra seu peito, com a familiaridade que falava de incontáveis sessões de amamentação. Camila ergueu os olhos quando sentiu a presença dele, e, pela primeira vez naquela noite, algo inseguro cintilou em seu rosto. Desculpa, Rafael disse rapidamente. Não quis interromper. Só queria checar se você precisava de alguma coisa. Está tudo bem, Camila respondeu, embora ajustasse levemente a posição de Sofia, criando um casulo mais privado. Ela já está quase terminando. Rafael hesitou na entrada, dividido entre a educação de sair e uma necessidade inexplicável de entender o que estava testemunhando. Essa cena doméstica íntima parecia ao mesmo tempo estranha e familiar. Estranha porque ele nunca tinha visto Camila nesse papel maternal. Familiar porque o cenário era o mesmo cômodo onde tinham passado incontáveis noites durante as visitas à casa da família dele. Posso? Ele perguntou, indicando a poltrona do outro lado. Camila assentiu, e Rafael se acomodou na poltrona de couro onde certa vez lera histórias antes de dormir para as sobrinhas, onde tinha pedido Camila em casamento 7 anos atrás, em uma noite nevada de dezembro muito parecida com essa. A ironia do local não passou despercebida para ele. Sofia tinha terminado de comer e agora olhava ao redor do cômodo com aquela curiosidade alerta que bebês exibem quando estão satisfeitos e bem alimentados. Camila a ergueu até o ombro, iniciando o ritual suave de dar tapinhas nas costas que Rafael se lembrava de ter visto sua cunhada fazer com as sobrinhas. Ela é bem tranquila, Rafael observou, genuinamente impressionado com o temperamento fácil de Sofia. As gêmeas do Diego eram muito mais exigentes nessa idade. Camila sorriu, a primeira expressão completamente relaxada que ele tinha visto desde que ela chegará. Ela tem seus momentos, acredite. Mas sim, ela é geralmente bem tranquila. O pediatra diz que alguns bebês simplesmente nascem com uma disposição naturalmente ensolarada, como a mãe deles, Rafael disse sem pensar, e depois sentiu o calor subir ao rosto. O comentário era íntimo demais, uma referência forte demais ao passado que compartilhavam. Mas Camila não pareceu desconfortável. Em vez disso, ela inclinou a cabeça ligeiramente, considerando as palavras dele. Eu nem sempre fui ensolarada, Rafael. Você sabe disso. Ela estava certa. Claro. Durante os últimos 2 anos do casamento deles, Camila tinha se tornado cada vez mais quieta, mais propensa a concordar do que a oferecer sua própria opinião, mais inclinada a adaptar sua agenda à dele do que a advogar por suas próprias necessidades. Ele tinha atribuído isso à evolução natural de um relacionamento de longo prazo, o jeito como os casais aprendem a se acomodar aos ritmos um do outro. Agora, observando a confiança fácil dela com Sofia, ele se perguntava se o que tinha interpretado como harmonia na verdade tinha sido Camila desaparecendo lentamente. Posso te perguntar uma coisa, disse Rafael, seus instintos empresariais avisando que aquele era território perigoso, mas sua curiosidade pessoal sobrepujando a cautela. Camila reposicionou Sofia no ombro, comprando um momento antes de responder. Depende da pergunta. Quando você decidiu ter um bebê? Quero dizer. A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava totalmente pronto para abordar diretamente. Camila ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael começou a se arrepender de ter perguntado. Mas finalmente ela falou. Uns 6 meses depois que nosso divórcio foi finalizado, ela disse com cuidado. Eu estava em terapia, o que provavelmente eu deveria ter feito anos antes, e minha terapeuta me perguntou como eu queria que minha vida fosse daqui a 5 anos. Percebi que nunca tinha me feito essa pergunta antes. Rafael sentiu algo gelado se instalar no estômago. Em 6 anos de casamento, será que ele tinha alguma vez perguntado a Camila o que ela queria que a vida dela fosse?
Ou será que ele simplesmente presumiu que ela ia querer qualquer futuro que ele estivesse construindo para eles? Eu sempre tinha querido filhos, Camila continuou, a voz assumindo o tom reflexivo que ele lembrava dos primeiros encontros, quando ela explicava a importância histórica de uma pintura ou escultura. Mas em algum momento no caminho, esse desejo foi sendo adiado. Primeiro, a gente queria estabelecer nossas carreiras. Depois, você estava expandindo para mercados internacionais. Depois, sempre tinha mais uma meta de negócios que precisava ser alcançada primeiro. Eu pensei que a gente concordava, Rafael começou. Mas Camila ergueu a mão gentilmente. A gente concordava, todas as vezes. Eu concordava porque eu queria te apoiar, porque eu acreditava na sua visão, porque eu achava que sempre ia ter tempo depois. Ela fez uma pausa, ajustando a manta de Sofia com a precisão automática de alguém cujas mãos sabiam exatamente o que fazer. Mas a terapia me ajudou a perceber que eu estava esperando permissão para querer o que eu queria, e a única pessoa que podia me dar essa permissão era eu mesma. Sofia fez um som suave, não de aflição, apenas o tipo de murmúrio sonolento que indicava que estava pronta para cochilar de novo. Camila a moveu para a dobra do braço, e Rafael observou os olhos de Sofia se fecharem com a confiança completa de quem nunca conheceu nada além de segurança. Então você decidiu fazer isso sozinha, disse Rafael, tentando manter qualquer julgamento fora da voz. Eu decidi fazer isso intencionalmente, Camila corrigiu. Pesquisei clínicas de fertilidade, conversei com conselheiros, me planejei financeiramente para a maternidade solo. Pensei nisso por 8 meses antes de marcar a consulta. Isso não foi uma decisão por impulso, Rafael. Foi a escolha mais cuidadosamente considerada que já fiz. Rafael se pegou estudando o rosto de Camila enquanto ela falava, notando o orgulho quieto na voz dela, o jeito como os ombros dela tinham se endireitado ao descrever seu processo de decisão. Essa era uma versão de Camila que ele nunca tinha encontrado, decidida, autoconfiante, disposta a correr riscos por algo que queria, em vez de esperar pelo momento perfeito que talvez nunca chegasse. Ela sabe, ele perguntou, e imediatamente se arrependeu da formulação. Quero dizer, você vai contar para ela sobre o processo? O sorriso de Camila foi caloroso, mas firme. Claro. Na idade apropriada, quando ela estiver pronta para entender. Eu quero que a Sofia saiba que ela foi profundamente desejada, cuidadosamente planejada, e que escolher me tornar mãe dela foi a melhor decisão que já tomei. Não tem nada de vergonhoso em nenhuma parte da história dela. A certeza na voz de Camila fez algo doer no peito de Rafael. Quando ela tinha se tornado tão clara sobre seus valores, tão destemida em defender suas escolhas. Durante o casamento deles, ele muitas vezes tinha se pego tomando decisões pelos dois, presumindo que estava sendo protetor em vez de controlador. Agora ele se perguntava se o que ele tinha chamado de liderança na verdade tinha sido uma lenta erosão da confiança de Camila em seu próprio julgamento. Sua família está sendo maravilhosa com isso, disse Camila, mudando a conversa para longe do território mais carregado que vinham navegando. Eu não tinha certeza de como eles iam reagir. Eles te amam, Rafael disse simplesmente. O divórcio não muda isso. Camila olhou diretamente para ele então, e Rafael sentiu toda a força da atenção dela de um jeito que não experimentava havia anos. E você, Rafael? Como você está reagindo? A pergunta o pegou de surpresa, provavelmente porque ele tinha estado tão focado em tentar parecer não afetado que não tinha realmente examinado sua própria resposta emocional. Como ele estava reagindo? Surpreso, certamente. Abalado de maneiras que não conseguia articular direito. Mas por baixo dessas reações superficiais havia algo mais complexo. Um tipo de luto por possibilidades que ele nunca sequer tinha percebido que existiam. Eu estou. Rafael fez uma pausa, buscando honestidade em vez de diplomacia. Estou percebendo que tinha muita coisa sobre você que eu nunca entendi. A expressão de Camila suavizou, e por um momento ela pareceu a mulher por quem ele tinha se apaixonado, curiosa, engajada, disposta a explorar conversas difíceis em vez de evitá-las. A gente era muito jovem quando se casou, ela disse gentilmente. Não tenho certeza se algum de nós entendia quem éramos o suficiente para ajudar o outro a nos entender.
Sofia se mexeu contra o peito de Camila, fazendo o tipo de som pequeno que indicava que estava em transição entre ciclos de sono. Camila começou o movimento suave de balançar que parecia estar programado na memória muscular de toda a mãe. Eu devia levar ela de volta pro bebê conforto, disse Camila. Ela dorme melhor quando não está sendo segurada o tempo todo. Rafael se levantou quando Camila se ergueu da poltrona, e por um momento eles ficaram perto o suficiente para que ele pudesse ver as sardinhas minúsculas no nariz dela que tinham aparecido durante a lua de mel na Itália, perto o suficiente para notar que ela tinha trocado de perfume. Esse era mais quente, mais confiante do que o perfume floral delicado que ela usava durante o casamento deles. Camila, ele disse enquanto ela se movia em direção à porta. Ela se virou, Sofia dormindo tranquilamente no ombro dela. Você parece feliz, disse Rafael, as palavras saindo mais vulneráveis do que ele pretendia. De verdade feliz. Eu só queria que você soubesse que eu consigo ver isso. Algo mudou na expressão de Camila. Surpresa, talvez, ou gratidão. Obrigada, ela disse baixinho. Eu sou feliz. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou exatamente onde eu deveria estar. Enquanto Rafael a observava caminhar de volta em direção à sala de jantar, Sofia segura em seus braços, ele percebeu que sua noite cuidadosamente planejada já tinha saído completamente do roteiro. Ele tinha convidado Camila para provar que tinha seguido em frente, que estava prosperando sem o casamento deles. Em vez disso, ele estava começando a entender que a verdadeira pergunta não era se ele tinha seguido em frente de Camila. Era se ele algum dia tinha realmente a conhecido. Quando Rafael voltou para a sala de jantar, a conversa tinha migrado para a última aventura de veleiro de Diego no Caribe. Seu irmão estava descrevendo um dia particularmente desafiador em que tinham enfrentado um tempo inesperado, usando os gestos animados de mão que sempre acompanhavam suas melhores histórias. A família ouvia com a atenção indulgente de pessoas que já tinham ouvido histórias parecidas antes, mas ainda assim gostavam do entusiasmo de Diego. Camila tinha se acomodado de volta na cadeira, Sofia agora dormindo tranquilamente no bebê conforto ao lado da mesa. Rafael notou como Camila participava naturalmente da conversa enquanto simultaneamente monitorava os padrões de respiração de Sofia, ajustando ocasionalmente a manta com movimentos tão sutis que eram quase inconscientes. Era um tipo de multitarefa elegante que falava sobre o quão completamente a maternidade tinha se integrado à identidade dela. Lembra quando Rafael virou o barco dele quando tinha 14 anos? Marina estava dizendo, sorrindo para o irmão. O pai teve que resgatar ele com o barco a motor porque ele estava envergonhado demais para nadar até a margem na frente do instrutor de vela. Eu não estava envergonhado, Rafael protestou, se acomodando de volta na cadeira. Eu estava sendo estratégico. A água estava congelante. Você estava sendo dramático, Eleonora corrigiu com a exasperação carinhosa de uma mãe que testemunhara décadas das várias tentativas dos filhos de manter a dignidade. Você ficou sentado naquele barco virado por 20 minutos como se estivesse esperando os bombeiros. A risada da família pareceu calorosa e familiar, o tipo de provocação gentil que vem de uma vida inteira de experiências compartilhadas. Rafael se pegou relaxando no ritmo daquilo até notar que Camilo observava com uma expressão que ele não conseguia decifrar direito. Durante o casamento deles, Camila sempre tinha parecido ligeiramente fora desses momentos familiares. Não indesejada, mas não totalmente nativa daquele tipo particular de caos afetuoso. Ela participava educadamente, ria nos momentos certos, mas Rafael sempre tinha sentido uma reserva nela, como se ela estivesse traduzindo a experiência em vez de simplesmente vivê-la. Agora, porém, ela parecia completamente à vontade. Não performando pertencimento, mas realmente pertencendo. E você, Camila? Sara perguntou, cortando um pedaço da famosa torta de maçã de Eleonora. Algum desastre de veleiro no seu passado? Camila sorriu, se ajeitando levemente para poder ver Sofia enquanto falava. Na verdade, eu sou uma péssima marinheira. A única vez que o Rafael me levou no barco dele, eu passei a tarde inteira convencida de que a gente ia virar. Acho que devo ter deixado marcas permanentes de dedo no corrimão de segurança. Isso não é verdade, disse Rafael, surpreso com a memória vindo à tona tão claramente. Você amou, depois que relaxou.
Você disse que a água parecia esmeraldas líquidas. Eu disse isso mesmo, Camila concordou. E algo no tom dela fez Rafael olhar para ela com mais cuidado. Eu tinha esquecido que você lembrava disso. O comentário pairou no ar com um peso inesperado. Rafael percebeu que tinha estado catalogando inconscientemente momentos como esse a noite toda. Pequenos detalhes sobre Camila que ele tinha guardado sem pensar sobre eles. Fragmentos da história compartilhada deles que aparentemente significavam mais para ele do que ele tinha admitido para si mesmo. Falando em veleiro, Diego interveio, claramente sentindo que a corrente da conversa precisava de redirecionamento. Rafael, você ainda está planejando aquele fretamento de iate no Mediterrâneo essa primavera? Rafael tinha completamente esquecido a viagem que reservara 6 meses atrás, um passeio de veleiro pelas ilhas gregas que deveria representar sua libertação da vida de casado, seu retorno às aventuras que ele curtia antes de se estabelecer. Sim, ele disse automaticamente, embora eu não tenha mais certeza sobre a data. Conflitos de negócios? Eleonora perguntou com o tom sabido de alguém cujo filho vinha cancelando planos pessoais por motivos de negócios a vida adulta inteira. Rafael começou a assentir, depois se conteve. A verdade era que a ideia de velejar pelo Mediterrâneo sozinho, ou com qualquer acompanhante atraente que ele pudesse convidar, não tinha mais o apelo que tivera quando ele fizera a reserva. Em algum lugar entre reservar a viagem e esse momento, sua visão do que constituía umas férias ideais tinha mudado de formas que ele não conseguia bem explicar. Só estou reconsiderando, ele disse por fim. Sofia se mexeu no bebê conforto, fazendo sons suaves que não eram bem choro, mas indicavam que estava em transição de volta à vigília. Camila se inclinou imediatamente, sua atenção mudando com o foco automático de alguém cuja responsabilidade primária era sempre escutar essas pistas sutis. Alguém está pronta para sua hora social noturna, disse Camila, erguendo Sofia do bebê conforto com proficiência prática. Os olhos de Sofia se abriram, brilhantes e alertas, examinando os rostos ao redor da mesa com a curiosidade franca que Rafael estava começando a reconhecer como característica dela. Posso segurar ela? Eleonora perguntou, estendendo os braços com a confiança de uma mulher que tinha criado com sucesso 3 filhos e ajudado com vários netos. Camila transferiu Sofia para os braços de Eleonora, e Rafael observou o rosto da mãe se transformar enquanto olhava para o bebê. Eleonora sempre tinha sido elegante, controlada, o tipo de mulher que podia receber um jantar para 30 pessoas sem suar a camisa. Mas segurar Sofia trouxe à tona algo mais suave, mais desprotegido. Olá, linda, Eleonora murmurou, começando automaticamente um movimento suave de balanço que parecia universal entre mulheres que já tinham passado tempo com bebês. Você não é perfeita? Sofia olhou para Eleonora com atenção solene, como se estivesse memorizando esse novo rosto para referência futura. Então, inesperadamente, ela sorriu. Não gases, não uma expressão reflexiva, mas um sorriso social genuíno que iluminou todo o rosto dela. O efeito na mesa foi imediato. Até Diego, que era tipicamente mais interessado em barcos do que em bebês, se inclinou para a frente para dar uma olhada melhor. Ela está flertando com você, mãe, Marina riu. Olha esse sorriso. Ela sabe reconhecer qualidade quando vê, disse Eleonora com falsa seriedade, embora sua voz estivesse calorosa de deleite genuíno. Menina esperta. Rafael se pegou estudando a cena com uma intensidade que o surpreendeu. Era isso que ele tinha imaginado quando enviará o convite. Sua família, sua casa, todo mundo reunido ao redor de sua mesa compartilhando afeto e risada. Mas ele tinha se imaginado no centro disso, o anfitrião de sucesso que tinha criado essa noite perfeita. Em vez disso, ele se sentia como um observador em sua própria reunião, assistindo Camila se integrar perfeitamente à dinâmica de sua família, enquanto ele lutava para entender seu lugar naquele quadro. Ela é linda, Camila, disse seu pai baixinho. Roberto Nogueira raramente falava durante os jantares de família, preferindo escutar e observar. Mas quando oferecia uma opinião, todo mundo prestava atenção. Dá para ver a inteligência nos olhos dela já. Obrigada, disse Camila, e Rafael pôde ouvir o prazer genuíno na voz dela. Ela é bem alerta. O pediatra diz que ela está cumprindo todos os marcos de desenvolvimento antes do previsto. Orgulho.
Era isso que Rafael ouvia na voz de Camila, a satisfação quieta de alguém que tinha assumido uma responsabilidade enorme e estava tendo sucesso nela. Durante o casamento deles, Rafael não tinha certeza se algum dia tinha ouvido Camila falar sobre suas próprias conquistas com tanta confiança incondicional. Como é a rotina dela? Sara perguntou com a curiosidade prática de uma mãe experiente. Ela já está dormindo a noite toda? Enquanto Camila começava uma descrição detalhada dos padrões de sono de Sofia, dos horários de alimentação e dos traços de personalidade emergentes, Rafael percebeu que estava testemunhando algo que nunca tinha visto durante o casamento deles. Camila conduzindo a conversa, não performando ou se acomodando ou se curvando à expertise de outros, mas falando com autoridade sobre algo que ela conhecia intimamente e com o que se importava profundamente. Ele tentou se lembrar se algum dia tinha havido um assunto durante o casamento deles que trouxesse à tona esse tipo de expertise confiante em Camila. História da arte, certamente. Ela conseguia discutir técnicas renascentistas ou instalações modernas com o mesmo tipo de conhecimento detalhado que agora aplicava ao desenvolvimento infantil. Mas será que ele algum dia tinha realmente escutado quando ela falava sobre o trabalho dela? Ou será que ele estava esperando sua vez de falar, preparando mentalmente suas próprias contribuições para a conversa? Sofia começou a se agitar levemente nos braços de Eleonora, e Camila se levantou imediatamente. Ela provavelmente está precisando trocar a fralda, ela explicou, aceitando Sofia de volta dos braços de Eleonora. Posso usar um dos quartos lá em cima? Claro, querida, disse Eleonora. O quarto de hóspedes tem tudo o que você precisa. Enquanto Camila subia as escadas com Sofia, a conversa continuou ao redor da mesa, mas Rafael percebeu que sua atenção estava se fragmentando. Ele estava fisicamente presente, mas mentalmente seguindo os passos de Camila até o segundo andar, imaginando ela acomodando Sofia na cama, falando com ela naquela voz suave e narrativa que ele tinha ouvido mães usarem quando estavam sozinhas com seus bebês. Você está bem quieto essa noite, Marina observou, se aproximando de Rafael. Está tudo bem. Rafael percebeu que tinha estado olhando fixamente para a porta vazia onde Camila havia desaparecido. Estou bem, ele disse, forçando sua atenção de volta à mesa. Só pensando. A resposta honesta era complicada demais para explicar em um jantar de família. Ele estava pensando na versão de Camila que estava descobrindo aquela noite, desconfiante, decidida, genuinamente feliz, se perguntando se ela sempre tinha sido capaz de se tornar essa pessoa, ou se deixar o casamento deles tinha de alguma forma destrancado qualidades que estiveram dormentes durante os anos juntos. Ele estava pensando na viagem de veleiro no Mediterrâneo que tinha reservado como símbolo de sua independência, e se perguntando por que a ideia agora parecia vazia em vez de emocionante. Ele estava pensando no jeito como Camila tinha olhado para Sofia na biblioteca. Não só com amor, mas com a satisfação profunda de alguém que tinha encontrado exatamente o que estava destinado a fazer com a vida. Só coisas de família, Rafael disse por fim, o que era verdade o suficiente. Marina estudou o rosto dele com a atenção penetrante de alguém que estivera lendo os humores do irmão por 47 anos. Rafael, ela disse baixinho, para que a conversa não chegasse ao resto da mesa. Você sabe que isso não muda nada, né? A Camila ter tido um bebê não reflete em você nem no seu casamento. A vida das pessoas segue em direções diferentes. A gentileza na voz da irmã fez algo apertado no peito de Rafael afrouxar levemente. Marina estava tentando oferecer conforto, presumindo que ele estava lidando com ciúme ou se sentindo deslocado pelo novo papel de Camila como mãe, mas isso não estava totalmente certo. Rafael não estava com ciúmes de Sofia nem ressentido com a felicidade de Camila. Se algo, ver Camila tão claramente prosperando deveria ter validado sua decisão de terminar o casamento, deveria ter provado que ambos estavam certos em reconhecer sua incompatibilidade. Em vez disso, ele sentia como se estivesse fazendo luto por algo que nunca tinha percebido ter perdido. Ela parecia tão feliz, Rafael disse, mais para si mesmo do que para a família. De novo, completamente feliz. Acho que nunca vi ela parecer tão confiante nas próprias escolhas. Isso é bom, não é? Marina perguntou gentilmente. Sim, Rafael disse imediatamente. Claro que é. Eu quero que ela seja feliz.
Eu só. Ele parou, sem saber como articular a complexidade das suas emoções. Você só queria ter sido capaz de fazer ela feliz assim, Eleonora completou por ele. Rafael assentiu, grato que sua mãe tivesse entendido o que ele não conseguia bem dizer. Eu fico pensando em todas as vezes que ela cedeu ao meu julgamento. Todas as oportunidades que ela abriu mão para apoiar meus movimentos de carreira. Todos os jeitos que ela se fez menor para caber na vida que eu estava criando. E ela nunca reclamou. Ela nunca sequer parecia guardar rancor. Talvez, disse Roberto baixinho, falando pela primeira vez desde que tinham voltado para a sala de estar. Ela não guardasse rancor na época. Talvez ela achasse que era isso que amor parecia, apoiar os sonhos do parceiro, mesmo que isso significasse adiar os próprios. Rafael olhou para o pai, surpreso com o insight. Roberto raramente oferecia comentários sobre dinâmicas emocionais, preferindo deixar essas conversas para Eleonora e Marina. Mas quando ele falava sobre relacionamentos, suas observações carregavam o peso de um casamento de 50 anos que tinha resistido a seus próprios desafios e adaptações. Mas isso não é sustentável, disse Rafael. Não, Roberto concordou. Não é, eventualmente, adiar seus sonhos se torna a mesma coisa que abandoná-los, e isso muda uma pessoa, quer ela perceba ou não. A sala ficou quieta novamente enquanto todos processavam as implicações das palavras de Roberto. Rafael se pegou pensando na viagem de veleiro no Mediterrâneo que tinha reservado, se perguntando se sua visão de aventura solitária tinha sido outra forma de autoengano. Será que ele tinha planejado velejar sozinho porque genuinamente preferia a solidão? Ou porque nunca tinha aprendido a compartilhar experiências com uma parceira que tinha suas próprias opiniões sobre o que constituía uma aventura? Acho, Rafael disse por fim, que eu preciso descobrir quem eu sou quando não estou tomando decisões por duas pessoas. Eleonora sorriu para ele com o tipo de orgulho triste que mães reservam para momentos em que seus filhos demonstram um crescimento doloroso, porém necessário. Isso, ela disse, parece um ótimo lugar para começar. 3 semanas depois do Natal, Rafael estava sentado em seu escritório de esquina com vista para São Paulo, encarando um contrato que deveria estar o empolgando. O Grupo Meridiano queria discutir uma fusão que dobraria a presença da Nogueira Hotéis Internacionais na Europa. Exatamente o tipo de oportunidade de expansão que ele vinha perseguindo havia anos. Os números preliminares eram impressionantes, as vantagens estratégicas óbvias, e o cronograma perfeito para capitalizar na recuperação das viagens pós-pandemia. Mas, pela primeira vez em sua vida profissional, Rafael se pegou questionando se maior necessariamente significava melhor. Sua assistente, Juliana, bateu à porta e entrou, carregando uma pilha de documentos e usando a expressão de alguém que vinha tentando decifrar o comportamento incomum do chefe havia 3 semanas. Os contratos do Meridiano estão prontos para sua revisão, ela disse, colocando os papéis sobre a mesa. E sua reunião das 14 horas com a empresa de arquitetura está confirmada. Rafael olhou para os contratos sem realmente vê-los. Juliana, posso te perguntar uma coisa? Ela pausou, claramente surpresa com a pergunta. Em 15 anos trabalhando juntos, a relação deles tinha sido profissionalmente calorosa, mas raramente pessoal. Claro. Quando você toma decisões importantes sobre sua carreira, sua vida, como você sabe se está escolhendo o que você realmente quer ou apenas o que parece ser o próximo passo lógico? Juliana estudou o rosto dele com a atenção cuidadosa de alguém tentando determinar se aquilo era uma pergunta filosófica ou um pedido de conselho genuíno. Eu acho, ela disse devagar, que tento imaginar explicando a decisão para alguém que eu respeito. Se eu não consigo articular por que aquilo me empolga além dos benefícios práticos, geralmente isso me diz alguma coisa. Rafael assentiu, apreciando a simplicidade da abordagem dela. E se você perceber que vem tomando decisões baseadas em inércia em vez de intenção, por muito tempo? Então eu acho que você começa a tomar decisões diferentes, disse Juliana, direto ao ponto. Não é que as escolhas anteriores estivessem necessariamente erradas. Elas te trouxeram até onde você está. Mas se onde você está não parece onde você quer estar, então isso é informação que você pode usar daqui para frente. Depois que Juliana saiu, Rafael se pegou pensando sobre inércia versus intenção.
Nos últimos 20 anos, suas escolhas profissionais tinham seguido uma trajetória clara. Crescer o negócio, expandir para novos mercados, aumentar a receita, adquirir concorrentes. Cada decisão tinha sido lógica, estratégica, bem-sucedida por qualquer padrão mensurável. Mas quando tinha sido a última vez que ele tomara uma decisão de negócios porque genuinamente o empolgava, em vez de porque se encaixava no padrão de crescimento que ele tinha estabelecido? Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto, interrompendo sua contemplação. Marina, no primeiro encontro de brincadeira da Sofia é neste sábado, no apartamento da Camila. Achei que você gostaria de saber. Ela está se adaptando bem à vida em São Paulo. Rafael encarou a mensagem mais tempo do que o necessário, surpreso com a pequena pontada de "e o quê?". Não exatamente ciúme, mas algo adjacente a isso. Marina aparentemente tinha mantido contato com Camila nas semanas desde o Natal, o que fazia total sentido. A amizade delas nunca tinha dependido do casamento de Rafael e Camila. Mas a menção casual de que a vida de Camila continuava, evoluía, criando novas rotinas e relacionamentos, lembrou Rafael de que, enquanto ele processava revelações sobre o passado deles, ela vinha construindo firmemente o futuro dela. Ele digitou de volta: que legal! Como ela está? A resposta de Marina veio rápido. Muito bem. Ela parece ter encontrado o ritmo com o trabalho de consultoria, e a Sofia aparentemente já está tentando engatinhar antes do previsto, segundo os livros de bebê. Rafael sorriu apesar de si mesmo, lembrando da curiosidade alerta de Sofia durante o jantar de Natal. Claro que ela seria uma conquistadora precoce. Ela tinha herdado a inteligência e determinação de Camila, afinal. Mas o pensamento também trouxe uma onda inesperada de algo que parecia desconfortavelmente com perda. Ele estava perdendo esses marcos, esses pequenos desenvolvimentos que marcavam o crescimento de Sofia de bebê para a pessoa. Não porque ele tivesse algum direito de testemunhá-los, mas porque de alguma forma tinha se investido no progresso dessa pequena humana durante uma única noite. A reunião daquela tarde com a empresa de arquitetura se provou mais reveladora do que Rafael tinha antecipado. O projeto era uma reforma do hotel principal da Nogueira Hotéis Internacionais em Salvador, uma propriedade que estava na família dele desde a época do avô, essa fundação sobre a qual o negócio inteiro tinha sido construído. Nossa visão, a arquiteta líder explicou, abrindo renderizações digitais em seu tablet, é honrar o caráter histórico do prédio enquanto criamos espaços que parecem completamente contemporâneos. Queremos que os hóspedes experimentem tanto a grandiosidade da arquitetura original quanto a inovação da hospitalidade de luxo moderna. Rafael estudou os desenhos propostos, notando como equilibravam perfeitamente preservação e progresso. O saguão mantinha os tetos altos e os pisos de mármore originais, mas incorporava móveis elegantes e iluminação contemporânea. Os quartos preservavam as proporções elegantes do edifício enquanto acrescentavam tecnologia de ponta e amenidades modernas. É sobre respeitar o que veio antes enquanto se abre espaço para o que é possível agora, a arquiteta continuou. Às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é saber quais elementos merecem ser preservados e quais precisam evoluir. O comentário atingiu Rafael com uma força inesperada. Ele se pegou pensando na conversa com Camila na noite de Natal, na observação dela de que alguns finais não eram fracassos, mas libertações. Talvez o mesmo princípio se aplicasse a outras áreas da vida. Talvez saber quando preservar e quando evoluir fosse uma habilidade que ia além da arquitetura e do design de interiores. Como vocês determinam o que preservar? Rafael perguntou. A gente busca elementos que sirvam tanto a propósitos funcionais quanto emocionais, a arquiteta explicou. Características que não só funcionam bem, mas que criam conexões significativas para as pessoas que vivenciam o espaço. Às vezes o que parece ultrapassado na verdade é atemporal, e às vezes o que parece essencial é apenas habitual. Rafael assentiu, mas sua mente trabalhava em um nível completamente diferente. Quanto da vida dele era construído sobre elementos que serviam a propósitos genuínos versus coisas que simplesmente se tornaram habituais. O apartamento cobertura onde ele morava sozinho. As obrigações sociais que preenchiam sua agenda. As estratégias de expansão de negócios que seguiam padrões previsíveis. Quanto disso refletia escolha intencional versus inércia?
Naquela noite, em vez de ficar até tarde no escritório, como tinha se tornado sua rotina, Rafael se pegou caminhando pelo Parque Ibirapuera enquanto a escuridão do inverno caía sobre a cidade. As trilhas estavam quase vazias, iluminadas por postes de estilo vintage que lançavam poças de luz quente sobre o gramado coberto de sereno. Ele acabou na lagoa, olhando através da água em direção ao horizonte da zona oeste. Em algum lugar naquela direção, Camila provavelmente estava acomodando Sofia em sua rotina noturna, talvez lendo para ela ou cantando o tipo de canção de ninar que se tornariam memórias fundamentais. A vida que ela estava construindo parecia tão propositada, tão alinhada com o que ela realmente queria, em vez de com o que as circunstâncias tinham arranjado para ela. Rafael pegou o celular e, antes que pudesse questionar o impulso, encontrou o contato de Camila. Eles não tinham se falado desde a noite de Natal, e ele nem tinha certeza do que queria dizer. Mas algo na combinação da reunião de arquitetura e da caminhada tranquila da noite o deixou sentindo que precisava, e o quê? Pedir desculpas. Explicar. Simplesmente reconhecer o que ele estava começando a entender. Ele digitou: eu tenho pensado no que você disse na noite de Natal sobre perder a versão de você que estava tentando ser para mim. Acho que estou finalmente começando a entender o que isso significava. Ele hesitou antes de enviar, reconhecendo que entrar em contato com a ex-esposa com insights emocionais provavelmente violava várias regras não ditas de etiqueta pós-divórcio. Mas a mensagem parecia importante de um jeito que transcendia a convenção social. Então ele apertou enviar antes de pensar demais. A resposta de Camila veio 20 minutos depois. Essa é uma coisa difícil de perceber sobre si mesmo. Como você está processando isso? A gentileza na resposta dela, sem julgamento, sem triunfo, apenas curiosidade genuína sobre a experiência emocional dele, lembrou Rafael de uma das qualidades que o tinham feito se apaixonar por ela em primeiro lugar. Camila sempre tinha sido generosa com sua atenção quando alguém estava lutando para entender algo importante. Ele escreveu de volta: acho que estou percebendo que venho vivendo de acordo com um projeto que criei anos atrás, sem questionar se ainda se encaixa em quem eu sou ou no que eu realmente quero. Isso faz sentido? Faz todo sentido, veio a resposta dela. Eu passei bastante tempo em terapia trabalhando com perguntas parecidas. É desconfortável, mas no final é libertador. Rafael se pegou sorrindo para o telefone, impressionado com o quão natural essa conversa parecia, apesar de tudo que tinha acontecido entre eles. Essa era Camila que ele lembrava do início do relacionamento deles. Reflexiva, perspicaz, disposta a se engajar com território emocional complexo sem tentar consertar ou julgar. Posso te perguntar uma coisa? Ele digitou. Claro. Como você sabe quando está fazendo escolhas que são autenticamente suas versus escolhas que só parecem ser o que você deveria querer? A resposta demorou mais dessa vez, e quando chegou, carregava o peso de consideração cuidadosa. Acho que escolhas autênticas parecem assustadoras e empolgantes ao mesmo tempo. Escolhas seguras só parecem lógicas. A diferença é se você está se movendo em direção a algo que você quer ou se afastando de algo que você teme. Rafael leu a mensagem dela 3 vezes, deixando a distinção se assentar em sua consciência. Mover-se em direção versus se afastar de. Quantas de suas decisões recentes tinham sido motivadas pelo medo de estagnação, em vez de desejo genuíno pelo que estava por vir? Obrigado, ele escreveu. Isso ajuda mais do que você provavelmente imagina. De nada. E Rafael, nunca é tarde demais para começar a fazer escolhas diferentes. A Sofia é a prova disso para mim. Enquanto Rafael caminhava para casa pelas ruas silenciosas de São Paulo, as palavras de Camila ecoavam em sua mente com o peso da possibilidade. Nunca é tarde demais para começar a fazer escolhas diferentes. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Rafael sentiu que estava caminhando em direção a algo, em vez de simplesmente seguir o caminho que sempre tinha seguido. A pergunta agora era descobrir o que esse algo poderia ser. 6 semanas tinham se passado desde o Natal, e Rafael estava descobrindo que questionar tudo o que tinha presumido sobre sua vida era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante.
A fusão com o Meridiano estava sem assinatura em sua mesa, não porque o negócio não fosse lucrativo, mas porque toda vez que olhava para os contratos, ele sentia que estava se comprometendo com mais do mesmo crescimento exponencial que de alguma forma tinha parado de parecer progresso. Em vez disso, ele se pegava atraído por oportunidades menores e mais incomuns, como o e-mail que estava lendo naquele momento, de um hotel boutique na Toscana, cujo proprietário queria discutir uma parceria em vez de uma aquisição. A Vila Serena representa tudo o que acreditamos que a hospitalidade poderia ser antes de a indústria se obcecar com escalabilidade, o proprietário tinha escrito. Estamos procurando um parceiro que entenda que algumas experiências se tornam mais valiosas quando permanecem íntimas em vez de replicadas. Rafael releu a mensagem, intrigado com a filosofia por trás dela. Durante o casamento, ele e Camila tinham se hospedado na Vila Serena durante a viagem de aniversário de 5 anos. Uma propriedade pequena, com 12 quartos, cada um único, onde a equipe sabia o nome de cada hóspede e o chefe preparava as refeições com base no que parecia melhor no mercado local naquela manhã. Camila tinha amado especificamente porque parecia descobrir um segredo em vez de fazer check-in em uma rede hoteleira. O telefone dele tocou, interrompendo sua contemplação. O nome de Marina apareceu na tela. Por favor, me diz que você não está trabalhando num sábado, disse a irmã sem preâmbulos. Estou lendo, Rafael respondeu, o que era tecnicamente verdade. O que está acontecendo? A Sofia vai ter o primeiro encontro de brincadeira hoje, e a Camila convidou a família toda para se juntar depois. Nada formal, só café e colocar o papo em dia. Você está interessado? Rafael sentiu o pulso acelerar de um jeito que não tinha nada a ver com cafeína ou estresse de trabalho. A ideia de ver Camila e Sofia de novo o atraía mais do que provavelmente deveria. Mas ele também reconhecia as complicações potenciais de se inserir no que parecia ser uma situação social cuidadosamente orquestrada. Eu não quero me impor, ele disse com cuidado. Isso é um evento da Camila, Rafael. A voz de Marina carregava a exasperação paciente de alguém que vinha gerenciando dinâmicas familiares havia décadas. A Camila especificamente perguntou se você gostaria de vir. Ela fez uma pausa, e eu cito, o Rafael é bem-vindo, se ele quiser ver como a Sofia está progredindo. O convite parecia ao mesmo tempo casual e carregado de subtexto. Rafael se pegou se perguntando qual era a motivação de Camila. Amizade genuína, educação, ou algo mais complexo que ele não estava equipado para decifrar por telefone. Que horas? Ele perguntou, tomando a decisão antes de conseguir pensar demais. 2 horas depois, Rafael estava do lado de fora de um prédio antigo em Pinheiros, segurando um pequeno pacote embrulhado e questionando seu próprio julgamento. Ele tinha parado em uma loja de brinquedos boutique e passado 20 minutos escolhendo o que a vendedora garantiu ser um presente apropriado para uma criança de 5 meses. Um brinquedo musical macio que tocava melodias clássicas quando apertado. O saguão era elegante, mais confortável, os pisos de mármore originais, mais mobiliado com peças que convidavam a demorar em vez de exigir reverência. Rafael conseguia entender por que Camila tinha escolhido esse prédio. Parecia substancial sem ser ostentoso. O tipo de lugar onde uma mãe solo podia se sentir segura e bem-vinda. Camila abriu a porta usando jeans e um suéter cinza macio, os cabelos ruivos presos em um rabo de cavalo casual que a fazia parecer mais jovem do que seus 35 anos. Ela segurava Sofia, que tinha crescido notavelmente nas 6 semanas desde o Natal, mais alerta, mais interativa, observando Rafael com a curiosidade interessada que ele estava começando a reconhecer como abordagem padrão dela para novas situações. Rafael, disse Camila, o sorriso caloroso, mas cuidadosamente medido. Fico feliz que você pôde vir. Sofia, olha quem veio te visitar. O apartamento era exatamente o que Rafael tinha esperado com base na descrição de Camila. 2 quartos com tetos altos, pisos de madeira e janelas grandes que enchiam o espaço de luz natural. Mas vendo pessoalmente, ele foi surpreendido por o quão completamente refletia essa nova versão de Camila. As paredes estavam decoradas com gravuras de arte e fotografias, em vez das peças originais caras que tinham coletado juntos. Os móveis eram confortáveis e práticos, em vez de dignos de vitrine.
Tudo parecia deliberadamente escolhido para funcionalidade e prazer, em vez de status. Isso é lindo, disse Rafael, aceitando Sofia quando Camila se ofereceu para deixá-lo segurá-la. Parece uma casa de verdade. Sofia se acomodou contra o peito dele com a confiança fácil de um bebê que nunca aprenderá a temer estranhos. Ela era mais pesada do que ele lembrava, mais sólida, e estudava o rosto dele com o tipo de concentração intensa que sugeria estar arquivando informações sobre essa nova pessoa em seu mundo em expansão. Obrigada, disse Camila, claramente satisfeita com a observação dele. Eu queria que a Sofia crescesse em algum lugar que parecesse caloroso em vez de perfeito. O comentário caiu com precisão gentil, lembrando Rafael do antigo apartamento cobertura deles, com suas superfícies de mármore e estética cuidadosamente curada. Bonito, certamente, mas não particularmente acolhedor ao caos da vida cotidiana, muito menos à criação de filhos. Marina chegou com Eleonora poucos minutos depois, seguidas por Diego com as filhas gêmeas, que gravitaram imediatamente em direção a Sofia com a fascinação que crianças de 8 anos reservam para bebês que podiam ajudar a entreter. O apartamento se encheu com o barulho confortável de uma reunião de família, mas Rafael notou como Camila gerenciava naturalmente as dinâmicas sociais, garantindo que todos tivessem café, facilitando apresentações entre Sofia e as outras crianças, criando espaço para múltiplas conversas sem parecer sobrecarregada pelas tarefas de anfitriã. Ela ficou tão maior, observou Eleonora, se acomodando no sofá perto de Rafael. E olha esse sorriso. Ela vai partir corações. Sofia de fato estava sorrindo mais facilmente agora, respondendo a vozes e expressões faciais com o tipo de engajamento social que sugeria que ela genuinamente gostava de companhia humana. Rafael se pegou fazendo caretas puramente para provocar aqueles sorrisos encantados, surpreso com o quão satisfatório era entreter alguém cuja aprovação era baseada inteiramente em se você era interessante o suficiente para segurar a atenção dela. O pediatra diz que ela é bem avançada socialmente, disse Camila, se acomodando na cadeira em frente a eles. Ela já está tentando imitar expressões faciais e responde ao próprio nome de forma consistente. Rafael olhou para Camila enquanto ela falava sobre o desenvolvimento de Sofia, notando o orgulho quieto que tinha substituído a ansiedade que ele lembrava do início do casamento deles. Essa versão de Camila falava com autoridade sobre algo que ela genuinamente entendia, sem se questionar 2 vezes ou buscar validação de outros. Você pensou em creche? Perguntou Marina. Para quando o trabalho de consultoria ficar mais corrido. Estou pesquisando babás, Camila respondeu. Quero ser seletiva. Encontrar alguém que entenda que eu não estou procurando uma mãe substituta, só apoio para eu conseguir manter algum foco profissional. Sofia e eu temos um bom ritmo agora, e eu não quero perturbar isso a menos que seja com a pessoa certa. Rafael se pegou impressionado com a abordagem de Camila aos desafios práticos da maternidade solo. Ela claramente tinha pensado na logística com cuidado, planejando contingências sem parecer ansiosa com as incertezas. Era a mesma inteligência metódica que ela trazia para o trabalho no museu, agora aplicada ao projeto de criar Sofia. Que tipo de consultoria você anda fazendo? Diego perguntou com curiosidade genuína. O rosto de Camila se iluminou de entusiasmo. Principalmente autenticação e pesquisa de proveniência para galerias menores. Mês passado, trabalhei com um negociante em Gramado que tinha adquirido uma coleção de um espólio. Acabou incluindo 2 esboços desconhecidos de um impressionista menor, que valiam significativamente mais do que qualquer um imaginava. Tipo trabalho de detetive, observou Beatriz do chão, onde ajudava Sofia a praticar alcançar brinquedos. Exatamente como trabalho de detetive, Camila concordou. Você segue pistas, pesquisa registros históricos, às vezes descobre que a história de uma pintura é completamente diferente do que as pessoas acreditaram por décadas. Rafael observou Camila descrever seu trabalho, lembrando da paixão que ela sempre tivera por história da arte, mas notando o quanto mais confiante ela parecia discutindo isso agora. Durante o casamento, ela muitas vezes tinha minimizado sua expertise, especialmente em situações sociais dominadas por discussões de negócios. Agora ela falava sobre técnicas de autenticação e tendências de mercado com a autoridade tranquila de alguém que conhecia seu valor em sua área. Isso parece fascinante, disse Eleonora.
E deve ser satisfatório trabalhar em projetos onde sua expertise faz tanta diferença. Camila concordou. E a flexibilidade me permite estar presente para Sofia, enquanto ainda uso minha educação e experiência. É o melhor dos dois mundos, honestamente. Enquanto a tarde progredia, Rafael se pegou observando a dinâmica entre Camila e Sofia com apreciação crescente. Camila parecia entender intuitivamente quando Sofia precisava de atenção e quando estava contente em observar a conversa dos adultos. Ela narrava as interações delas de um jeito que mantinha Sofia engajada enquanto ainda participava plenamente da reunião de família. Era o tipo de multitarefa impecável que falava sobre o quão completamente a maternidade tinha se integrado à identidade dela. Quando Sofia começou a mostrar sinais de precisar de uma soneca, a família começou o processo gradual de despedida. Rafael ficou um pouco mais, ostensivamente ajudando com a limpeza, mas realmente querendo alguns minutos de conversa privada com Camila. Obrigado por me incluir, ele disse enquanto trabalhavam juntos para restaurar a sala de estar à ordem original. Foi bom ver como você montou sua vida aqui. Camila olhou diretamente para ele, e Rafael captou algo investigativo em sua expressão. Fico feliz que você veio. Eu queria que você visse que a Sofia e eu estamos bem. Não porque eu precise que você saiba disso, mas porque achei que talvez isso te desse alguma paz sobre tudo. A generosidade na declaração dela atingiu Rafael inesperadamente. Mesmo agora, mesmo depois de tudo que tinham percebido sobre o casamento deles, Camila estava pensando no bem-estar emocional dele, querendo que ele estivesse livre de culpa ou arrependimento sobre as escolhas dela. Posso te perguntar uma coisa, disse Rafael, colocando os brinquedos de Sofia de volta em sua cesta designada. Claro. Você sente falta de ser casada, às vezes? Quero dizer, de ter alguém para dividir as decisões do dia a dia? Camila considerou a pergunta seriamente antes de responder. Sinto falta de algumas coisas de ser casada, ela disse finalmente. Sinto falta de ter alguém para discutir artigos interessantes no café da manhã. Sinto falta de ter um par certo para casamentos de família. Mas eu não sinto falta de sentir que preciso pedir permissão para querer o que eu quero. E definitivamente não sinto falta de questionar meus próprios instintos sobre o que é melhor para minha vida. Rafael assentiu, entendendo que ela estava sendo honesta sem ser magoadora. Acho, ele disse com cuidado, que estou começando a aprender a diferença entre querer companhia e querer que alguém valide minhas escolhas. Camila sorriu, e por um momento ela parecia exatamente a mulher por quem ele tinha se apaixonado 8 anos atrás. Inteligente, curiosa, generosa com sua atenção quando alguém estava processando algo importante. Essa é uma boa distinção para entender, ela disse. E Rafael, espero que você encontre alguém que queira construir algo com você, em vez de só se encaixar no que você já construiu. Enquanto Rafael caminhava para casa sob o sol da tarde, as palavras de Camila ecoavam em sua mente com o peso da possibilidade. Construir algo com você em vez de se encaixar no que você já construiu. Pela primeira vez desde o divórcio, Rafael se pegou genuinamente curioso sobre como seria abordar um relacionamento como um projeto colaborativo, em vez de um exercício de acomodação. Ele pegou o celular e rolou até o e-mail sobre a Vila Serena, lendo-o novamente com atenção renovada. Talvez fosse hora de parar de expandir seu projeto existente e começar a desenhar algo inteiramente novo. Rafael estava de pé na vinícola da Vila Serena 3 meses depois, observando a neblina matinal subir das colinas toscanas enquanto o proprietário da propriedade, Marco Benedetti, explicava sua visão de hospitalidade autêntica. O ar de abril estava quente de promessa, carregando aromas de lavanda e ervas silvestres que lembravam Rafael de por que ele e Camila tinham se apaixonado por essa região durante a viagem de aniversário anos atrás. Veja bem, disse Marco, seu inglês com sotaque, mais preciso. Minha avó construiu esta vila não para ganhar dinheiro, mas para criar um lugar onde as pessoas pudessem se lembrar do que é ser verdadeiramente bem-vindo. Todo hóspede era tratado como família, não porque fosse bom para os negócios, mas porque é assim que você trata as pessoas em sua casa. Rafael assentiu, entendendo que Marco não estava apenas descrevendo uma filosofia de hospitalidade, mas articulando algo que Rafael vinha lutando para definir havia meses, e a diferença entre alcançar sucesso e criar significado.
O desafio, Marco continuou, é manter essa intimidade enquanto se tem os recursos para preservar a propriedade para as futuras gerações. Precisamos de um parceiro que entenda que algumas coisas se tornam mais valiosas quando não são ampliadas em escala. Enquanto percorriam os 12 quartos únicos de hóspedes da vila, cada um decorado com antiguidades da família de Marco e obras de artesãos locais, Rafael se pegou pensando no comentário de Camila sobre construir algo juntos em vez de se encaixar em estruturas existentes. Essa parceria não seguiria o modelo típico de expansão da Nogueira Hotéis Internacionais. Exigiria criar algo inteiramente novo, uma abordagem híbrida que honrasse a tradição enquanto garantia sustentabilidade. Estou interessado, disse Rafael ao concluírem o tour. Mas quero ser claro sobre o que estou propondo. Isso não seria uma aquisição da Nogueira Hotéis Internacionais. Eu gostaria de criar uma entidade separada, uma nova empresa que opera de acordo com princípios diferentes. Os olhos de Marco se iluminaram de entusiasmo genuíno. Você entende? Então não estamos tentando nos tornar como todo mundo. Estamos tentando permanecer nós mesmos enquanto nos tornamos viáveis a longo prazo. Naquela tarde, Rafael ligou para Marina de seu quarto de hotel em Florença, sentindo uma combinação de exaltação e nervosismo que o lembrava de seus primeiros dias como empreendedor. Você parece diferente, Marina observou depois que ele explicará a oportunidade da Vila Serena. Feliz, mas também apavorado. Faz um tempo que eu não ouço as duas emoções na sua voz ao mesmo tempo. Eu acho, disse Rafael, olhando pela janela para a arquitetura medieval que tinha resistido por séculos, que estou finalmente tomando uma decisão baseada no que me empolga, em vez do que parece estrategicamente óbvio. E isso te apavora por quê? Porque eu não tenho ideia se sou bom em tomar decisões desse jeito, Rafael riu, reconhecendo a honestidade em sua própria admissão. Por 20 anos, eu segui um modelo de negócios que funcionava. Agora estou essencialmente recomeçando com princípios que nunca testei. Rafael. A voz de Marina carregava a firmeza gentil de alguém que o conhecia desde a infância. Você lembra quando você comprou o hotel de Salvador pela primeira vez? Você não tinha nenhuma experiência administrando propriedades de hospitalidade. Você só sabia que queria criar algo que parecesse com o tipo de lugar que nossa família gostava de visitar. Rafael de fato lembrava daquela decisão, a combinação de empolgação e terror, a sensação de entrar em território desconhecido guiado apenas por instinto e esperança. Quando ele tinha parado de confiar nesses impulsos em favor de fórmulas comprovadas? A diferença, ele disse devagar, é que eu era mais jovem então. O fracasso parecia menos permanente. A diferença, Marina corrigiu, é que você tem mais a perder agora, o que faz escolhas autênticas parecerem mais arriscadas. Mas Rafael, você também tem mais recursos, mais experiência e mais entendimento sobre o que realmente importa para você. Se alguma coisa, esse é o momento perfeito para correr riscos que se alinhem com seus valores. Depois que desligaram, Rafael se pegou caminhando pelas ruas estreitas de Florença enquanto a noite se instalava sobre a cidade. A arquitetura ao redor dele representava séculos de pessoas fazendo escolhas criativas ousadas. Artistas e arquitetos que tinham arriscado tudo para trazer suas visões à vida, criando beleza que tinha perdurado muito mais tempo do que qualquer consideração prática que pudesse tê-los motivado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. A Marina mencionou que você está na Itália explorando um novo empreendimento. Isso parece emocionante. Rafael pausou em uma ponte com vista para o rio Arno, surpreso com o quão naturalmente ele queria compartilhar detalhes sobre a viagem com ela. Nos últimos meses, eles tinham desenvolvido uma correspondência fácil por mensagem. Não frequente, mas confortável quando acontecia. Ele escreveu de volta, explorando uma parceria com uma pequena propriedade familiar na Toscana. Bem diferente da minha abordagem usual. A resposta dela veio rápido. Diferente como? Escala menor, focado em experiência autêntica em vez de margens de lucro escaláveis. Provavelmente loucura do ponto de vista de negócios. Parece que você está liderando com valores em vez de só métricas. Quando você ficou tão sábia? Rafael se pegou sorrindo para o telefone. Eu tive uma boa professora.
Alguém uma vez me disse que escolhas autênticas parecem assustadoras e empolgantes ao mesmo tempo. Professora esperta, veio a resposta de Camila. Como essa escolha está parecendo? Rafael considerou a pergunta seriamente antes de digitar. Aterrorizante. O que provavelmente significa que está certa. Tenho orgulho de você, Camila escreveu de volta. Não que você precise da minha aprovação, mas eu queria que você soubesse. A gentileza inesperada na mensagem dela atingiu Rafael com força surpreendente. Camila não tinha obrigação nenhuma de apoiar as decisões profissionais dele. Nenhuma razão para investir energia emocional na evolução da carreira dele. Mas ela estava oferecendo encorajamento mesmo assim, não porque precisasse de nada dele, mas porque genuinamente queria que ele tivesse sucesso em se tornar quem quer que fosse destinado a ser. Obrigado, ele digitou. Isso significa mais do que você provavelmente imagina. 2 dias depois, Rafael estava de volta a São Paulo, sentado em frente a seu advogado e contador enquanto revisavam a estrutura legal para o novo empreendimento. A Nogueira Hotéis Internacionais permaneceria seu negócio principal. Mas a parceria toscana operaria como uma entidade independente, com sua própria filosofia e modelo financeiro. É pouco convencional, admitiu seu advogado, mas estruturalmente sólido. Você está essencialmente criando um laboratório para uma abordagem diferente de investimento em hospitalidade. O risco é mínimo, acrescentou seu contador, já que você não está alavancando suas propriedades existentes, mas o potencial de lucro também é mais limitado do que suas aquisições típicas. Rafael assentiu, entendendo que ambos os assessores estavam fazendo seu trabalho ao destacar as considerações práticas. Mas, pela primeira vez em anos, o potencial de lucro parecia secundário diante da possibilidade de criar algo significativo. Eu quero seguir em frente, disse Rafael. Mas tenho mais uma conversa que preciso ter primeiro. Naquela noite, Rafael se pegou de pé do lado de fora do prédio de Camila, segurando comida para a viagem do restaurante italiano onde tinham tido o primeiro encontro 8 anos atrás. Ele mandara mensagem perguntando se ela estaria disponível para jantar, explicando que tinha algo que queria discutir e que parecia apropriado compartilhar comida italiana enquanto falava sobre um empreendimento italiano. Camila abriu a porta usando um vestido de verão que combinava com a noite de primavera, Sofia equilibrada no quadril com a confiança fácil de quem tinha dominado a logística da maternidade solo. Sofia tinha crescido substancialmente nos meses desde o encontro de brincadeira, mais interativa, mais expressiva, observando Rafael com reconhecimento em vez de mera curiosidade. Isso cheira incrível, disse Camila, aceitando os recipientes de comida para a viagem. A Sofia e eu estávamos acabando de terminar o jantar dela. Ela ficou muito interessada em alimentos sólidos ultimamente, principalmente interessada em vestir eles em vez de comer. O apartamento parecia familiar agora, confortável de um jeito que lembrava Rafael dos primeiros dias do relacionamento deles, quando passavam horas conversando em jantares longos, compartilhando observações sobre arte e viagens e os tipos de vida que queriam construir. Enquanto comiam, Rafael explicou a parceria da Vila Serena, descrevendo a filosofia de Marco e o desafio de preservar hospitalidade íntima em um ambiente de negócios que recompensava escala em vez de autenticidade. Parece o que você sempre quis fazer, observou Camila, acomodando Sofia em sua cadeirinha alta com brinquedos para ocupar sua atenção. Criar lugares que parecem destinos em vez de apenas acomodações. Rafael percebeu que ela estava certa. Durante o casamento, suas conversas de negócios favoritas sempre tinham girado em torno de propriedades que ofereciam experiências únicas. Hotéis onde os hóspedes se sentiam descobrindo algo especial, em vez de apenas reservando um quarto. Em algum lugar no caminho, ele tinha se envolvido em métricas e participação de mercado e esquecido o que originalmente o empolgava na indústria da hospitalidade. Tem mais uma coisa, disse Rafael, sentindo-se nervoso de um jeito que o lembrava do início do relacionamento deles. Eu quero que você considere ser consultora do projeto. Camila olhou para ele com surpresa, Sofia fazendo sons felizes de balbucio que forneciam uma trilha sonora alegre para a tensão repentina na sala. Rafael, disse Camila com cuidado. Não tenho certeza se isso é sensato. A gente encontrou um bom equilíbrio como amigos, mas trabalhar juntos pode complicar isso.
Eu sei que parece complicado, Rafael concordou. Mas me escuta. O Marco quer incorporar arte local na experiência dos hóspedes. Não só peças decorativas, mas componentes educacionais que ajudem os visitantes a entender as tradições artísticas toscanas. Você tem exatamente a expertise que a gente precisa, e o arranjo de consultoria deixaria você controlar seu nível de envolvimento. Camila ficou quieta por um longo momento, claramente considerando as implicações práticas e emocionais da proposta dele. Sofia escolheu esse momento para derrubar um brinquedo, fazendo os dois adultos se inclinarem para frente simultaneamente para pegá-lo, as cabeças quase colidindo em um momento de proximidade física inesperada. Desculpa, disse Rafael, mas ele não se afastou imediatamente. Por um segundo, eles estavam perto o suficiente para que ele pudesse ver os reflexos dourados nos olhos verdes de Camila, perto o suficiente para lembrar como era natural, antes, compartilhar espaço com ela. Vou pensar, disse Camila finalmente, a voz mais suave do que antes. Realmente parece um projeto interessante. E eu agradeço que você pensou em mim. Enquanto Rafael se preparava para ir embora, Sofia estendeu os braços para ele de sua cadeirinha alta, fazendo o tipo de som exigente que indicava que queria a atenção desse adulto familiar. Rafael a ergueu, surpreso com o quão sólida e quente ela parecia, com quão prontamente ela se acomodou contra o peito dele. Ela gosta de você, observou Camila, assistindo Sofia agarrar a gola de Rafael com punhos pequenos, mas determinados. O sentimento é mútuo, disse Rafael, olhando para a expressão séria de Sofia. Ela é extraordinária, Camila. Você fez algo incrível aqui. A gente está fazendo algo incrível juntas, Camila corrigiu gentilmente. Todo dia ela me ensina algo novo sobre ser corajosa o suficiente para confiar nos meus instintos. Enquanto Rafael devolvia Sofia para a mãe, os dedos dele se roçaram brevemente, um momento de contato que parecia carregado de possibilidade, mas também pesado com a complexidade da história compartilhada deles. Seja o que for que você decidir sobre o trabalho de consultoria, disse Rafael, eu quero que você saiba que te chamar foi sobre sua expertise, não sobre nós. Eu não estou tentando complicar sua vida nem criar situações que te deixem desconfortável. Camila estudou o rosto dele com a atenção cuidadosa que ele lembrava do casamento deles, como se estivesse tentando decifrar algo importante na expressão dele. Eu acredito em você, ela disse finalmente. E Rafael, tenho orgulho de você por escolher um projeto que se alinha com quem você está se tornando, em vez de só quem você tem sido. Caminhando para casa naquela noite quente de primavera, Rafael sentiu que finalmente estava se movendo em direção a algo, em vez de apenas se afastando dos erros de seu passado. O projeto da Vila Serena representava mais do que uma oportunidade de negócios. Era uma chance de construir algo que refletisse seus valores autênticos em vez de suas suposições herdadas sobre sucesso. E talvez, se Camila decidisse se juntar ao projeto, também fosse uma chance de descobrir como era colaborar com alguém que realmente entendia tanto suas capacidades quanto seu crescimento. 2 semanas depois do convite de Rafael, Camila estava de pé na área de desembarque do aeroporto de Florença, Sofia dormindo tranquilamente no bebê conforto, examinando a multidão em busca da figura familiar de Rafael. Ela tinha passado esses 14 dias lutando com a decisão, concluindo por fim que o projeto da Vila Serena representava exatamente o tipo de trabalho que ela queria fazer. Consultoria em História da Arte que honrava tanto o rigor acadêmico quanto a aplicação prática. O que ela não tinha totalmente processado até esse momento era como seria ver Rafael de novo no lugar onde eles tinham sido mais felizes juntos. Camila. Rafael apareceu ao lado dela com as habilidades fáceis de navegação de alguém que já tinha passado anos se movendo eficientemente por espaços lotados. Ele parecia diferente do que ela lembrava, mais relaxado, menos blindado na compostura cuidadosa que caracterizara o casamento deles. Sua camisa era de linho em vez do algodão passado que ele costumava usar, e seu sorriso alcançava os olhos de um jeito que a lembrava do início do relacionamento deles. Obrigada por vir, disse Rafael, pegando a mala dela sem perguntar. Como foi a Sofia durante o voo? Ela foi incrível, Camila respondeu, ajustando a posição de Sofia no bebê conforto. Ela pareceu curtir as novas experiências, observando outros passageiros, escutando idiomas diferentes. Acho que ela vai ser uma viajante nata.
Enquanto caminhavam em direção ao carro alugado de Rafael, Camila se pegou estudando o perfil dele, notando as mudanças sutis que 6 meses de vida intencional tinham criado. Os ombros dele pareciam menos rígidos, os movimentos mais fluidos. Fosse qual fosse o trabalho interno que ele vinha fazendo, estava se manifestando em um relaxamento físico que ela não via havia anos. O caminho até a Vila Serena serpenteava por paisagens que Camila lembrava da viagem de aniversário deles. Colinas onduladas cobertas de vinhedos e olivais, vilarejos medievais empoleirados em morros como sentinelas permanentes sobre vales que tinham sido cultivados por milhares de anos. Sofia estava acordada agora, fascinada com a paisagem em mudança visível do assento de carro dela. Ela é bem alerta, observou Rafael, olhando pelo espelho retrovisor para a expressão atenta de Sofia. Ela sempre presta tanta atenção assim ao redor? Sempre, Camila confirmou. O pediatra diz que indica alta inteligência, mas honestamente, acho que ela é só naturalmente curiosa sobre como o mundo funciona. Ela quer entender tudo o que vê. Rafael sorriu com essa avaliação. Ela puxou isso da mãe. O comentário foi casual, afetuoso, mas carregava um peso que fez Camila olhar para Rafael com mais cuidado. Durante o casamento, ele raramente fazia observações sobre os traços de personalidade dela, pelo menos não em termos que sugerissem que ele vinha prestando atenção de perto em como a mente dela funcionava. Isso parecia reconhecimento, em vez de elogio educado. A Vila Serena apareceu numa curva da estrada exatamente como Camila lembrava. Paredes de pedra dourada cobertas de trepadeiras floridas, ciprestes criando linhas verticais dramáticas contra a paisagem ondulante, jardins que pareciam ao mesmo tempo meticulosamente cuidados e completamente naturais. Mas se aproximar dele com Sofia, como mãe solo em vez de esposa, parecia ver uma pintura familiar de um ângulo inteiramente diferente. Marco Benedetti os encontrou no pátio, seu entusiasmo pelo projeto evidente no jeito como ele imediatamente começou a explicar sua visão de incorporar contexto histórico-artístico à experiência dos hóspedes. Enquanto percorriam a propriedade, Camila se pegou genuinamente empolgada pelos desafios que ele descrevia. Como tornar técnicas artísticas renascentistas acessíveis a viajantes modernos, como criar experiências educacionais que aprimorassem em vez de interromper o prazer de se hospedar em um lugar tão bonito. Queremos que os hóspedes entendam não só o que estão olhando, mas por que foi criado desse jeito, Marco explicou enquanto estavam no salão principal da vila, onde afrescos do século XIV cobriam as paredes. Essas pinturas não eram só decoração. Elas contavam histórias, transmitiam status, conectavam a família a movimentos culturais mais amplos. Exatamente, disse Camila, mudando Sofia para o outro braço enquanto estudava os afrescos com mais cuidado, e as técnicas usadas aqui, a aplicação de folha de ouro, os experimentos de perspectiva, representam um momento específico da evolução artística. Os hóspedes poderiam aprender a ver esse cômodo como uma cápsula do tempo, em vez de apenas um cenário bonito. Rafael observou Camila discutir os elementos artísticos com Marco, notando como ela ficava animada ao descrever o significado histórico das várias escolhas decorativas. Essa era Camila por quem ele tinha se apaixonado. Apaixonada, articulada, capaz de tornar ideias complexas acessíveis sem simplificá-las demais. Mas agora ela fazia isso enquanto gerenciava sem esforço as necessidades de Sofia, criando uma apresentação improvisada enquanto uma bebê de 7 meses fazia comentários em balbucio de seus braços. Naquela noite, depois que Sofia foi acomodada no berço portátil no quarto de Camila, os 3 adultos se reuniram no terraço da vila para o jantar. A vista se estendia pelo vale em direção às colinas distantes, e o ar estava quente com temperaturas do final da primavera e o aroma de jasmim vindo dos jardins abaixo. Esse projeto pode funcionar lindamente, disse Camila, aceitando uma taça de vinho de Marco. O desafio vai ser criar materiais que aprimorem a experiência sem sobrecarregá-la. Os hóspedes não devem sentir que estão fazendo um tour de museu, mas sim que estão sendo convidados ao contexto cultural que torna esses espaços significativos. Precisamente, Marco concordou. Rafael, você escolheu uma consultora excelente. A doutora Andrade entende exatamente o que esperamos alcançar. Rafael ergueu sua taça, olhando diretamente para Camila. 2 consultoras excelentes e projetos significativos. Enquanto brindavam,
Camila sentiu algo mudar na atmosfera da noite. Não exatamente tensão romântica, mas definitivamente um nível mais profundo de reconhecimento mútuo do que tinha caracterizado suas interações recentes. Eles não eram mais só Rafael e Camila, o casal divorciado navegando dinâmicas amigáveis pós-casamento. Eles eram colaboradores, adultos que entendiam as capacidades profissionais um do outro e estavam genuinamente empolgados em criar algo juntos. Depois que Marco se recolheu para a noite, Rafael e Camila permaneceram no terraço, o silêncio confortável entre eles pontuado por sons noturnos do jardim e o zumbido distante de conversa vindo da vila abaixo. Posso te contar uma coisa, disse Camila finalmente, pousando a taça de vinho e se virando para encarar Rafael diretamente. Claro. Quando você me convidou para ser consultora desse projeto, uma parte de mim teve medo de que você estivesse tentando recriar algo que já tinha terminado. Mas estando aqui, vendo como você está abordando esse empreendimento, percebo que você não está tentando voltar atrás. Você está construindo algo completamente novo. Rafael sentiu algo apertado no peito afrouxar com as palavras dela. Eu tive medo da mesma coisa, ele admitiu. Tive medo de estar inconscientemente tentando consertar nosso casamento criando uma situação profissional que nos trouxesse de volta juntos. Mas acho que o que estou realmente tentando fazer é descobrir como é colaborar com alguém que me enxerga claramente. E como está sendo? Camila perguntou suavemente. Rafael considerou a pergunta seriamente antes de responder. Aterrorizante e empolgante, e completamente diferente de qualquer coisa que eu vivi durante nosso casamento. Camila assentiu, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Durante nosso casamento, acho que eu estava tão focada em ser a esposa que você precisava que nunca realmente te mostrei quem eu era como profissional, como pensadora, como alguém com minha própria visão de como projetos deveriam se desenrolar. E eu estava tão focado em ser o marido que eu achava que você queria, bem-sucedido, decidido, capaz de prover segurança, que nunca te perguntei que tipo de parceiro você realmente precisava. Eles ficaram com esse reconhecimento por um momento, ambos entendendo que finalmente estavam tendo a conversa que deveriam ter tido anos atrás, quando as apostas eram mais altas e a possibilidade de reparo ainda existia. Rafael, disse Camila, a voz carregando um tipo de finalidade gentil. Eu preciso que você saiba que o que a gente teve não foi um fracasso. A gente não estava errado em se casar, e não estava errado em se divorciar. A gente só era duas pessoas aprendendo a ser elas mesmas, e às vezes esse processo não é compatível com ser casado um com o outro. Rafael sentiu lágrimas picar em seus olhos, não de tristeza, mas do alívio de finalmente entender a história deles em termos que não exigiam culpa ou arrependimento. Passei tanto tempo depois do nosso divórcio tentando descobrir o que eu tinha feito de errado, como eu poderia ter sido diferente. Mas talvez a verdadeira pergunta fosse se algum de nós estava pronto para ser casado com qualquer pessoa naquele momento das nossas vidas. Talvez, Camila concordou. E talvez o presente que a gente deu um pro outro tenha sido o espaço para nos tornarmos quem precisávamos ser separadamente, antes de conseguirmos descobrir como nos conectar com qualquer pessoa de forma autêntica. Um som vindo de dentro da vila indicou que Sofia estava se mexendo, provavelmente pronta para sua mamadeira noturna. Camila se levantou, mas Rafael estendeu a mão para tocar gentilmente a dela. Camila, ele disse, olhando para ela na luz suave das lanternas do terraço. Eu sou grato por esse projeto, pela Sofia, por você me deixar fazer parte do mundo dela, por você confiar em mim o suficiente para colaborar de novo. Mas, principalmente, sou grato porque a gente encontrou um jeito de se amar bem, mesmo que não tenha sido do jeito que a gente originalmente planejou. Camila sorriu, e Rafael viu em sua expressão a mesma mistura de afeto e encerramento que ele sentia. Eu também sou grata, por tudo isso. Enquanto ela ia para dentro cuidar de Sofia, Rafael permaneceu no terraço, olhando para a paisagem toscana que tinha testemunhado séculos de histórias humanas. Amor encontrado e perdido, famílias formadas e transformadas. Pessoas aprendendo a construir vidas que honrassem tanto seus sonhos individuais quanto suas conexões com os outros. Pela primeira vez desde o divórcio, Rafael sentiu paz completa sobre o fim do casamento deles. Não porque não tivesse importado, mas porque tinha importado o suficiente para transformar ambos em pessoas capazes de amar mais autenticamente no futuro.
E talvez, à sua maneira, essa transformação fosse o sucesso mais significativo que o relacionamento deles poderia ter alcançado. 18 meses depois, o sol de outono lançava luz dourada através das janelas altas do salão principal da Vila Serena. Enquanto Rafael observava Camila guiar um pequeno grupo de hóspedes pelo afresco restaurado, Sofia se equilibrava confiante em seu quadril. Perto dos 2 anos, Sofia tinha se tornado uma embaixadora não oficial da vila, encantando os hóspedes com seu sorriso brilhante e comentários balbuciados sobre as apresentações histórico-artísticas da mãe. Repare como o artista usou a perspectiva aqui para atrair seu olhar em direção à figura central. Camila explicava ao grupo de 8 hóspedes, casais celebrando aniversários, entusiastas de arte, viajantes que tinham escolhido a Vila Serena especificamente pela programação cultural. Essa técnica foi revolucionária em 1380, representando um jeito completamente novo de entender como o espaço visual podia criar impacto emocional. Sofia escolheu esse momento para apontar para o afresco e declarar o bonito, com entusiasmo de criança pequena, provocando risadas encantadas do grupo reunido. Rafael sorriu de sua posição perto da porta, lembrando de como estivera nervoso quando Camila sugeriu pela primeira vez trazer Sofia para a Itália por períodos prolongados de consultoria. Agora, observando sua ex-esposa mesclar perfeitamente maternidade com expertise profissional, enquanto Sofia encantava visitantes internacionais, ele não conseguia imaginar o projeto tendo sucesso de nenhum outro jeito. A parceria da Vila Serena tinha superado todas as expectativas que Rafael tinha ousado formular. A propriedade estava com reservas esgotadas até o ano seguinte, com uma lista de espera que incluía historiadores de arte, casais em lua de mel e líderes empresariais buscando espaços de retiro que oferecessem tanto luxo quanto autenticidade. Mas, mais importante, o projeto tinha se tornado exatamente o que Rafael esperava, um empreendimento de negócios que refletia seus valores em vez de apenas suas ambições. Tio Rafael. Sofia o avistou na porta e imediatamente começou a se esticar em direção a ele, usando o título que tinha evoluído naturalmente ao longo dos meses de colaboração deles. Com licença por um momento, Camila disse ao grupo, se movendo em direção a Rafael para que Sofia pudesse ser transferida para os braços dele, uma dança logística que já tinham aperfeiçoado com a repetição. Como está indo a apresentação? Rafael perguntou baixinho, acomodando Sofia contra o peito, onde ela imediatamente começou a brincar com os botões da gola dele. Perfeitamente, Camila respondeu, o sorriso carregando a satisfação de alguém fazendo exatamente o que estava destinada a fazer. Esse grupo está particularmente engajado. 3 deles já perguntaram sobre estender a estadia para participar da oficina de amanhã sobre técnicas de pintura renascentista. Enquanto Camila voltava para o grupo, Rafael levou Sofia para fora, para os jardins da vila, onde Marco supervisionava a instalação de novas esculturas de artesãos locais. A parceria entre Rafael, Marco e Camila tinha evoluído para algo que nenhum deles tinha antecipado. Não só uma colaboração de negócios, mas uma amizade construída sobre valores compartilhados e expertises complementares. Ela é extraordinária, sua Camila, observou Marco, observando pela janela enquanto Camila gesticulava em direção a detalhes no afresco. Os hóspedes sempre saem sentindo que descobriram segredos, em vez de simplesmente terem recebido educação. Rafael não corrigiu a suposição de Marco sobre posse. Depois de 18 meses, a distinção entre o relacionamento profissional e pessoal deles tinha se tornado lindamente complexa, de formas que desafiavam categorização fácil. Eles não eram casados, não estavam namorando, não estavam tentando recriar o relacionamento passado deles. Mas tinham se tornado algo mais raro. Verdadeiros colaboradores que entendiam as forças um do outro e apoiavam o crescimento um do outro sem precisar definir ou controlar a conexão. Ela sempre foi extraordinária, Rafael respondeu, erguendo Sofia para que ela pudesse examinar as folhas de uma oliveira que produzia frutos havia mais de um século. Eu só finalmente aprendi a prestar atenção. Naquela noite, depois que os hóspedes tinham se dispersado para se prepararem para o jantar, Rafael encontrou Camila no terraço da vila, onde ela revisava anotações para a oficina do dia seguinte, enquanto Sofia brincava com blocos de madeira por perto. A cena tinha se tornado familiar ao longo dos meses.
Camila gerenciando sem esforço aparente responsabilidades profissionais enquanto permanecia presente para as necessidades de Sofia, criando um modelo de maternidade trabalhadora que parecia sem esforço, mas Rafael sabia exigir coreografia cuidadosa. Dia bem-sucedido, Rafael perguntou, se acomodando na cadeira ao lado dela. Muito, Camila respondeu, fechando o caderno e voltando sua atenção completamente para ele, um gesto que ainda surpreendia Rafael com sua generosidade. Durante o casamento, ela muitas vezes parecia escutá-lo enquanto pensava em outras coisas. Agora a atenção dela parecia completa, escolhida em vez de obrigatória. Recebi uma ligação do MASP hoje, Camila continuou. Eles querem discutir uma posição de consultoria, desenvolver programação educacional que pudesse incorporar algumas das técnicas que a gente pioneirizou aqui. Rafael sentiu um lampejo do que poderia ter sido possessividade, rapidamente substituído por empolgação genuína pela oportunidade dela. Isso parece incrível. O que isso envolveria? Provavelmente 3 meses em São Paulo trabalhando com o departamento educacional deles para desenhar experiências imersivas para grandes exposições. Significaria deixar a Vila Serena temporariamente, mas o momento se encaixa bem com o desenvolvimento da Sofia, e a posição poderia levar a oportunidades permanentes, se eu quisesse. Enquanto Camila descrevia os detalhes da oferta, Rafael percebeu que estava testemunhando algo que nunca tinha experimentado durante o casamento deles. Uma conversa sobre o futuro profissional de Camila que se centrava inteiramente nos objetivos e interesses dela, em vez de como as escolhas dela poderiam impactar os planos dele. Parece perfeito para você, disse Rafael, dizendo isso de verdade. O trabalho de museu sempre foi onde sua paixão era mais forte. Camila estudou o rosto dele com cuidado, provavelmente checando os sinais da decepção ou manipulação sutil que tinha caracterizado as respostas dele às oportunidades de carreira dela durante o casamento. Você não se importaria se eu levasse a Sofia para São Paulo por 3 meses? A pergunta revelava a complexidade do relacionamento atual deles. Ela estava perguntando não porque precisasse da permissão dele, mas porque a opinião dele importava para ela, como tio honorário de Sofia e como parceiro de negócios. Eu sentiria falta de vocês duas terrivelmente, Rafael admitiu. Mas Camila, você deveria absolutamente aceitar a posição. Essa é exatamente o tipo de oportunidade que você merece. Sofia escolheu esse momento para abandonar seus blocos em favor de escalar no colo de Rafael, se acomodando contra o peito dele com a confiança de quem nunca questionou sua bem-vindas nos braços dele. Rafael a envolveu com os braços, notando o quanto mais pesada ela tinha ficado ao longo dos meses, como seu vocabulário tinha se expandido de palavras únicas para frases completas, entregues com uma seriedade engraçada. Conta pro Rafael sua palavra nova, Camila incentivou Sofia com um sorriso. Sofia olhou para Rafael com olhos brilhantes. Amicizia, ela anunciou orgulhosa. O Marco ensinou ela isso, Camila explicou. Significa amizade em italiano. Ela vem usando para descrever todo mundo de quem ela gosta. Amicizia, Rafael repetiu, testando a palavra. Eu gosto mais dela do que de qualquer tradução em português. Enquanto a noite se instalava ao redor deles, os três juntos no terraço, enquanto os preparativos do jantar continuavam dentro da vila, Rafael sentiu uma profunda sensação de completude que não tinha nada a ver com realização romântica ou estruturas familiares tradicionais. Era outra coisa inteiramente, uma conexão escolhida baseada em respeito mútuo, valores compartilhados e afeto genuíno pelo eu autêntico um do outro. Rafael, disse Camila baixinho, esperando até que Sofia tivesse cochilado contra o peito dele antes de continuar. Eu quero que você saiba que isso, o que a gente criou aqui, tem sido curativo para mim de formas que eu não esperava. Como assim? Durante nosso casamento, às vezes eu sentia que estava performando o papel de esposa, em vez de simplesmente ser eu mesma em relação a você. Mas trabalhar juntos aqui, criando a Sofia enquanto construímos esse projeto, isso me ensinou que colaboração realmente parece quando ambas as pessoas estão genuinamente livres para serem quem são. Rafael sentiu a verdade das observações dela se assentar em seu entendimento. Eu sei o que você quer dizer. Pela primeira vez, sinto que estou contribuindo para algo que reflete meus valores autênticos, em vez de só minhas suposições herdadas sobre sucesso.
E a Sofia consegue ver adultos trabalhando juntos com respeito e afeto, mesmo quando o relacionamento deles não se encaixa em categorias convencionais. Acho que isso é um presente que a gente está dando a ela, Camila acrescentou, mostrando para ela que amor tem muitas formas, e a coisa mais importante é que seja genuíno. 6 meses depois, Rafael estava em seu escritório reformado em Salvador, revisando relatórios da Vila Serena enquanto fazia uma videochamada com Camila, que estava em seu escritório temporário no MASP. Sofia apareceu na tela, agora andando com confiança e tagarelando em uma mistura de português e italiano que encantava a todos que a encontravam. O conselho do museu aprovou a posição permanente, anunciou Camila, o sorriso indicando o quanto ela estava satisfeita com o desenvolvimento. Vou ser diretora de educação imersiva, essencialmente criando programação que traz o contexto histórico-artístico à vida para os visitantes. Isso é incrível, disse Rafael, genuinamente radiante pelo sucesso dela. E significa que você vai ficar em São Paulo permanentemente. Por enquanto, Camila respondeu, embora eu esteja esperando manter minha relação de consultoria com a Vila Serena. Talvez visitas trimestrais para supervisionar o desenvolvimento da programação. Tio Rafael. Sofia tinha descoberto a videochamada e agora acenava entusiasticamente para a câmera. Vá para a Itália. Ela quer saber quando a gente vai voltar para a Itália, Camila traduziu, rindo da pronúncia determinada de Sofia. Em breve, Rafael prometeu a Sofia, depois se dirigiu diretamente a Camila. Na verdade, eu tenho uma coisa para te perguntar. O Marco e eu estamos abrindo uma segunda propriedade, uma vila na Úmbria que é ainda menor e mais focada em residências artísticas. Você teria interesse em ser consultora na programação cultural? Os olhos de Camila brilharam com o tipo de empolgação que dizia a Rafael que o projeto se alinhava perfeitamente com os interesses profissionais dela. Residências de artistas combinadas com programação pública. Exatamente. Um lugar onde artistas em atividade podem focar no ofício deles enquanto oferecem oficinas e demonstrações para hóspedes que querem entender processos criativos em primeira mão. Enquanto discutiam as possibilidades para o novo empreendimento, Sofia fornecendo comentários animados do colo de Camila, Rafael percebeu que tinham criado algo sem precedentes em sua experiência. Um relacionamento construído sobre apoio mútuo às ambições autênticas um do outro, em vez de acomodação ou compromisso. 3 anos depois do divórcio, Rafael e Camila tinham descoberto o que significava se amar bem, não como marido e mulher, mas como parceiros colaborativos criando trabalho significativo e apoiando o desenvolvimento de Sofia rumo a se tornar uma pessoa confiante e curiosa, que entendia que famílias podiam assumir muitas formas. Naquela noite, enquanto Rafael caminhava pelo jardim público de Salvador a caminho de casa depois do trabalho, ele se pegou pensando na metáfora arquitetônica que tinha guiado seu entendimento ao longo dessa jornada. Alguns prédios eram projetados para permanecer inalterados por séculos, seu valor residindo na preservação da forma original. Outros eram projetados para evoluir, sua beleza emergindo da adaptação cuidadosa a necessidades mutáveis enquanto honravam princípios essenciais. Seu relacionamento com Camila tinha se revelado ser o segundo tipo de estrutura. Não preservado em sua forma original, mas transformado em algo mais sustentável e, no final, mais bonito do que o que tinham construído inicialmente juntos. E Sofia, crescendo dentro do arcabouço da colaboração consciente deles, entenderia algo que muitas crianças nunca aprendem. Que amor, em seu melhor, era sobre apoiar a jornada de se tornar do outro, em vez de exigir a acomodação um do outro. Rafael sorriu, pegando o celular para mandar uma mensagem para Camila. A Sofia está certa. A gente devia planejar outra visita à Itália em breve. Ainda tem tanta beleza para descobrir juntos. A resposta dela veio rápido. Sempre tem. Esse é o presente disso. Continua crescendo quando é genuíno. Você teria feito a mesma escolha se tivesse tido a oportunidade de reconstruir um relacionamento com alguém que te machucou, mas que genuinamente se transformou? Você teria encontrado a coragem de colaborar em vez de simplesmente coexistir? A participação de vocês significa muito para o canal. Por favor, compartilhem seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir. Se vocês gostaram da história, por favor se inscrevam no nosso canal e deixem um comentário abaixo contando o que acharam.
O feedback e o apoio de vocês significam muito pra gente.